E aí galerinha, tudo bem? Beleza? Tranquilo? Eliezer aqui novamente. Hoje a gente vai viajar um pouco nas questões mais religiosas, né? Quem acompanha o nosso canal sabe que a gente aborda de tudo um pouco aqui. Ora a gente está abordando as questões mais de cunho social, né? De cunho político, de cunho filosófico. Ora a gente está abordando as questões mais da espiritualidade, né? Uma questão mais religiosa, mais abstrata. Porque eu acho que os dois têm que andar assim em equilíbrio. Eu traço a inteligência social, a inteligência política, filosófica, a observacional que vem através da ciência, como a inteligência na horizontal, ou seja, a inteligência pé no chão, pé nessa realidade. É uma inteligência que você olha com frieza as coisas e não fica só viajando na maionese, né? Dando fantasias a tudo, né? Tudo é Deus, tudo é isso, tudo é diabo, tudo aquilo, e ter um olhar mais científico, um olhar mais filosófico, um olhar mais metodológico, né? Respeitando a materialidade, né? A dialética da coisa. Esse seria o quê? O desenvolvimento da inteligência horizontal. Mas a gente não pode nunca também perder essa nossa essência espiritual, né? De que todos nós somos seres humanos, somos seres espirituais, né? Como dizia Teilhard de Chardin, vivendo uma experiência humana. Não perder essa essência que é o desenvolvimento da inteligência na horizontal, a ascensão, né? Formando uma cruz. E por falar em cruz, nós vamos abordar aqui um conceito religioso, um conceito cristão. Estou até aqui com a minha Bíblia Sagrada. E a gente, nesse vídeo, vai abordar a questão que Jesus fala. Por que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Que loucura isso, né? Será que quando Jesus disse isso através da sua parábola, ele estava dizendo que todos os ricos, os milionários, eles estão condenados ao inferno? Nenhum deles farão jus ao céu? O que Jesus queria dizer sobre isso? Enfim, como eu estou aqui ultimamente estudando um pouco sobre o livro tibetano dos mortos, inclusive fiz até um vídeo, inclusive se você não entender muito o que eu vou dizer aqui, a questão dessa interpretação dessa passagem, eu sugiro que você visite o nosso canal e assista todo o conteúdo que eu falo do livro tibetano dos mortos e o que acontece quando nós morremos, quais são os processos que se sucedem após aí. Se você assistir aquilo, com certeza essa minha interpretação fará todo sentido para você. Enfim, mas por que Jesus disse que é mais fácil? Tá aqui, ó, escrito aqui em Mateus 19, vamos ver aqui do versículo 24, que é um trecho da sua parábola. Vamos ver aqui em específico, ó, 24. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus, né, fazendo-se valer aqui da interpretação do Bardo Todol, ele não está dizendo que é pecado ter dinheiro, é pecado ter fama, sucesso, é pecado ser milionário ou bilionário. Mas ele está dizendo uma questão mais aqui de um apego. Nós sabemos que quando nós morremos, nós passamos por todos os processos que se sucedem, que seria primeiro a realidade do Chikai Bardo, que seria o reconhecimento e a dissolução total na clara luz, que é muito difícil, né? Porque todos nós, de certa forma, temos um certo apego, e depois decaímos a consciência e passamos a confrontar a nossa própria mente na realidade do Chonid Bardo, que é uma oportunidade para liberação, né? Onde a gente vai ali confrontar as deidades pacíficas e depois as deidades iradas, e depois nós decaímos mais a consciência e caímos na realidade do Sidhipa Bardo, onde nós já começaremos a ter as necessidades de renascer de acordo com o nosso nível de consciência, mas que antes da gente renascer a gente vai passar um período, né, nos mundos astrais, nos duplos etéreos da Terra, nos infernos, nos umbrais, nos purgatórios, nos valhallas, nas cidades astrais, nas colunas espirituais, enfim, você que é espírita, espiritualista já está entendendo o que eu estou dizendo aqui, até mesmo você que é cristão, né? Nas realidades infernais, pode-se dizer assim, né? Então, o rico dificilmente ele vai se reconhecer nesses parâmetros, nessas realidades. E é por isso que Jesus disse que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Porque existe alguém que vai condenar essa pessoa porque ela foi rica aqui nessa realidade? Não. Ela mesma vai sentir essa necessidade
de voltar a ser aquilo que ela era. Porque ela tem muita facilidade, ela tem influência, ela tem poder político, enfim, ela tem poder. Ela manda, as pessoas admiram ela, admiram o que ela tem, né? Então é muito difícil a pessoa cair do lado de lá, né? Sem nada, ela simplesmente assimilar tudo aquilo na maior naturalidade possível. Porque ela mesmo irá se recusar a reconhecer a clara luz, a se liberar na clara luz. Ela mesma irá se recusar a encarnar numa realidade, renascer numa realidade superior a esta. Por quê? Porque para ela perdeu tudo que ela tinha. Ela era apegada tanto no seu dinheiro, nos seus bens, que ela recusa-se a acreditar que ela perdeu tudo. Ela recusa-se a acreditar que esta vida que nós vivemos é simplesmente um sonho. Sabe quando você sonha, por exemplo, que você está morando numa mansão, que você é rico, ou que você está andando numa Lamborghini, de repente alguém te acorda, você abre o olho e instantaneamente aquele sonho se transforma em poeira, você já não tem mais nada daquilo, né? Agora você acordou para essa realidade. Então quando nós morremos, simplesmente nós acordamos do sonho dessa realidade, entendeu? Agora imagina uma pessoa que teve uma vida em abundância, quando ela morre, né? Ela não leva nada para lá, porque simplesmente ela acorda desse sonho. Assim como nós viemos nesse mundo nu, nós iremos deixar ele nu. O que nós levaremos? Apenas a nossa experiência e o nosso conhecimento. E como está sendo a experiência dessas pessoas? Você está entendendo? Não existe uma preparação para esses momentos. Sabendo que todos nós um dia iremos deixar esse mundo, poucos de nós nos preparamos para este momento de despedida. Então a pessoa que é rica, dificilmente ela vai se reconhecer, né? Não tendo nada. Ela vai se liberar na clara luz, ela vai querer renascer em outras realidades e começar do zero, né? E pela vontade própria, ela vai sentir uma ânsia, uma necessidade visceral, uma necessidade terrível de querer voltar a sonhar o mesmo sonho que tinha sonhado outrora. E mesmo não havendo essa possibilidade, ela vai sentir esse desejo irresistível de pelo menos nascer daquela mesma realidade para voltar a ter as coisas que tinha. Então é nesse sentido que Jesus está dizendo que é difícil um rico, né, entrar no reino dos céus. Em outras palavras, é difícil o rico se liberar na clara luz. É difícil o rico querer renascer em outras realidades. Porque qualquer realidade, se nós vamos para outras realidades sem levar nenhum bem daqui, lá nós vamos começar do zero, né? E tudo é incerto. Então, por necessidade da própria pessoa, por vontade da própria pessoa, por que não gozando do seu livre-arbítrio, ela vai querer o quê? Voltar nessa realidade mundana, nessa realidade material. Então é nesse sentido que Jesus está dizendo que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ficou claro para você? Essa interpretação para mim é bastante interessante, sabe? Porque eu não vou excluir os conceitos de mundos astrais e eu também não vou condenar as pessoas ricas, né? Então você que tem dinheiro, você não está condenado a viver no inferno simplesmente porque não tem dinheiro. Muito pelo contrário. Deus é abundância, Deus é prosperidade, Deus é riqueza em si, entendeu? É a falta de Deus, não das pessoas, mas do consciente coletivo, é que traz miséria, porque existe ganância, existe falta de amor, existe falta de sabedoria. Agora, quando as pessoas amam, quando as pessoas não são tão gananciosas, quando elas são desapegadas, então existe prosperidade. A prosperidade está aqui, o mundo é abundante, só que é mal distribuído, a gente sabe disso. Enfim, vamos terminar aqui com outro versículo que é para dar ênfase praticamente nessa questão aqui. E nós vamos aqui agora, né, em Lucas, no capítulo 16, e vamos ler no versículo 29 até o 24, só para a gente compreender, que é da questão da parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o céu, para uma realidade superior, para um mundo astral superior, para uma colônia, ou até mesmo para um umbral, porque Jesus vai dar ênfase aqui que esse mendigo ele não está numa cidade boa, mas está no Hades, ou seja, numa espécie de inferno, num umbral, entendeu? Então vamos aqui. E morreu também o rico, e foi sepultado, continuando o versículo.
e no Hades, na ênfase no Hades, no mundo astral ou no umbral, ergueu os olhos. Ou seja, o rico aqui, ele caiu numa realidade umbralina. Então ele ergueu os olhos e ele viu de longe Abraão e ele viu Lázaro. Isso tem a conotação de quê? De que eles estão numa mesma realidade. Porque se eu disser para você, você está vendo o anjo aqui agora? Você está vendo um ser de luz que mora em outra dimensão da realidade? Não, mas você está me vendo, você está vendo o seu vizinho, ou seja, é uma conotação de que estão numa mesma realidade, no mesmo patamar vibracional. É por isso que agora o rico está podendo ver Lázaro, né? Viu Lázaro no seu seio. E, para finalizar, e clamando, o rico clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Ou seja, é um tormento psicológico. Eles estão numa mesma realidade, no mesmo patamar social nessa questão. Então, aqui nessa parábola, segundo o livro do Bardo Todol, como eu disse, o não reconhecimento de nenhum dos dois, né, de todos os procedimentos dos períodos que se sucedem após a morte, vão fazer com que os dois caiam numa mesma realidade conforme a compatibilidade vibracional. Só que existe uma diferença abissal aqui, como existia aqui nessa realidade, entre o mendigo e o rico, Lázaro, né? Lá também, só que agora as polaridades se invertem. Não, Lázaro agora, o mendigo Lázaro, ele se tornou rico e o rico agora ele se tornou pobre? Não, não é essa a conotação. A conotação que é a seguinte, pensa comigo. O mendigo vivendo nessa realidade, ele nada tem, a não ser uma ponte para ele dormir, né? Ou um resto de comida, enfim, mas ele não tem expectativa de nada, ele não possui nada. Então, se ele veio a este mundo sem nada, durante toda a sua jornada, ou por questões sociais, política e muitas decepções, enfim, não vem ao caso. Ele passou toda a sua experiência de vida sem ter nada, e quando ele morre, ele também não vai levar nada. O que mudou na vida desse andarino? Praticamente nada, ou seja, tanto aqui como em qualquer outra realidade, ele trocou 6 por meia dúzia. Então ele vai assimilar muito fácil a outra realidade. Se ele cai num umbral da vida, ele vai assimilar muito fácil aquela realidade. Por quê? Porque quase não mudou a realidade dele de uma para outra. Vamos dizer que ele vivia aqui no umbral e ele só trocou de lugar, mas a sintonia é a mesma. Agora, ir para uma pessoa rica, com muita influência, com muito poder, quando cai nessa realidade, aqui ele tinha tudo, sabendo que quando nós deixarmos esse mundo, nada levaremos, e agora que não tem nada? Você imagina o transtorno, o desespero psicológico que uma pessoa que cai nessa realidade. E agora você vê que nesse sentido de vivência, de sobrevivência, Lázaro está por cima, porque para ele nada mudou. O seu estado de consciência quase não mudou nada. Ou seja, eu me virei a vida toda naquela realidade porque eu não vou me virar aqui. E esse, rico, sem poder, sem influência política, sem empregados, sem nada, vivemos nas mesmas condições. Então você percebe que Jesus está dizendo aqui sobre uma questão psicológica, sobre um tormento psicológico, sobre as chamas queimando. Eu não suporto mais, é terrível isso, porque é aquele desejo irresistível por renascer novamente. Mas essa temporada no umbral, que ele vai ficar lá, vai fazer com que ele sofra psiquicamente. Não existe um diabo o tormentando, não existe um Deus o condenando, mas sim um estado psicológico, né, que está lhe trazendo o pavor, a angústia e todas as coisas ruins da vida. Então é nesse sentido que Jesus está dizendo que o mendigo, né, e Lázaro, quando eles caíram no Hades, inverteu-se praticamente a polaridade. É nesse sentido que se Lázaro nada tinha aqui, para ele não mudou nada. Agora o rico perdeu tudo e se converteu numa realidade, simplesmente por não reconhecer, não se liberar na clara luz, passar por todas as fases que todos nós iremos passar, quer queira ou não, da morte, e cair, se adensar numa realidade astral, ter perdido tudo, ter consciência do poder que tinha e ali estar no mesmo patamar do mendigo, que vai trazer com certeza a conotação de sofrimento, né? Dá pra gente fazer um exercício aqui dessa realidade para saber que é muito difícil, né? Você, por exemplo, ganhar um bom salário, ter casa, carro, apartamento, de repente você perde tudo isso. De repente você pode entrar em depressão, muitas pessoas tiram a própria vida, né?
quando cai nesse lamaçal. Então a gente vê que é muito difícil a gente se assimilar a realidade quando a gente perde ela abruptamente. E a morte, ela, infelizmente ou felizmente, ela dá esse presente pra gente, entendeu? E como eu disse, quando você sonha que você está andando numa Lamborghini, você perde essa Lamborghini ao mesmo tempo que você acorda do sonho, quando nós morremos, nós perdemos tudo aquilo que nós possuímos nessa realidade simplesmente quando, né, nós acordamos desse sonho, porque toda a realidade aqui é feita de matéria de sonho e a morte é simplesmente um despertar desse sonho. E agora, se você é apegado, muito enraizado nesse sonho, com certeza o seu sofrimento será muito maior lá. Por quê? Apego, né, orgulho, desejo, poder e todas essas coisas aí faz com que a gente gere sofrimento para nós mesmos. Não queira acreditar, não queira assimilar a morte, não queira assimilar que essa realidade foi meramente mais um sonho de tantos outros sonhos. Enfim, pessoal, paro por aqui, né? Não vou me estender mais, senão a gente fica falando aqui o tempo todo e por aí vai, né? Mais uma vez, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like aí, que é importante, né? Compartilha essa ideia aí com as pessoas. Fazendo isso, você vai ajudar a gente a expandir o nosso canal. Deixa o seu comentário se você concorda, se você não concorda, se você acorda, se você tem alguma coisa a acrescentar. Afinal, nós estamos aqui todos aí para essa troca de ideias, né? Sempre com o intuito de levarmos a nossa consciência a outro patamar. E é isso, pessoal. Espero que de alguma forma eu possa ter ajudado você aí, ter, sei lá, acrescentado, né, na tua ideia em relação a isso. E aguardo você no próximo vídeo aí. Felicidades, grandes abraços e até mais.